Eclesiástico 40. Uma grande inquietação foi imposta a todos os homens. Em um pesado jugo acabrunha os filhos de Adão. Desde o dia em que saem do seio materno até o dia em que são sepultados no seio da mãe comum. Seus pensamentos, os temores de seu coração, a apreensão do que esperam e o dia em que tudo acaba, desde o que se senta num trono magnífico até o que se deita sobre a terra e a cinza. Desde o que veste púrpura e ostenta coroa, até aquele que só se cobre de pano, furor, ciúme, inquietação, agitação, temor da morte, cólera persistente e querelas. E na hora de repousar no leito, o sono da noite perturba-lhe as ideias. Ele repousa um pouco, tão pouco, que é como se não repousasse. E no mesmo sono, como uma sentinela durante o dia. É perturbado pelas visões de seu espírito, como um homem que foge do combate. No momento em que se julga em lugar seguro, ele se levanta e admira-se do seu vão temor. Assim acontece a toda criatura, desde os homens até os animais, mas para os pecadores é 7 vezes mais. Além do mais, a morte, o sangue, as querelas, a espada, as opressões, a fome, a ruína e os flagelos. Foram todos criados para os maus, e foi por causa deles que veio o dilúvio. Tudo que vem da terra voltará à terra, como todas as águas regressam ao mar. Todo presente e todo bem mal adquiridos perecerão. A boa-fé, porém, subsistirá eternamente. As riquezas dos injustos secarão como uma torrente. Elas assemelham-se a uma trovoada que estala na chuva. O homem se regozija quando abre a mão, mas no fim os prevaricadores serão aniquilados. A posteridade dos ímpios não multiplicará os ramos. As raízes impuras agitam-se no alto de um rochedo. A vegetação que cresce à beira das águas, ao longo de um rio, será arrancada antes de todas as ervas do campo. A beneficência é como um paraíso abençoado, e a misericórdia permanecerá eternamente. Doce é a vida do operário que se basta a si próprio. Vivendo assim, encontrará um tesouro. Os filhos e a fundação de uma cidade dão firmeza a um nome, mas é mais estimada que um e outro uma mulher sem mácula. O vinho e a música alegram o coração, sobre um e outro, porém prevalece o amor da sabedoria. A flauta e a harpa emitem um som harmonioso, a língua suave, porém, supera uma e outra. A graça e a beleza são atraentes para o olhar, mais do que uma e outra. É a vegetação dos campos. Um amigo ajuda o seu amigo no momento oportuno, mais do que um e outro. Uma mulher ajuda seu marido. Os irmãos são um socorro no tempo da tribulação. Mais do que eles, porém, a misericórdia liberta. O ouro e a prata são bases sólidas. Um bom conselho, porém, supera um e outra. As riquezas e as energias elevam o coração. O temor do Senhor, porém, sobrejuga umas e outras. Nada falta àquele que tem o temor do Senhor, e com ele não há necessidade de outro auxílio. O temor do Senhor é-lhe como um paraíso abençoado. Ele está revestido de uma glória que supera toda a glória. Meu filho, não leves nunca uma vida de mendigo, pois mais vale morrer que mendigar. Quando o homem olha para a mesa do outro, sua vida não é realmente vida, na obsessão do alimento, porque se nutre dos víveres de outrem. Mas o homem moderado e educado se acautela contra isso. Na boca do insensato, a coisa mendigata é doce, mas nas suas entranhas arderá um fogo.
Eclesiástico, capítulo 41. Ó morte, como tua lembrança é amarga para o homem que vive em paz no meio dos seus bens, para o homem tranquilo e afortunado em tudo em que ainda se encontra em condições de saborear o alimento. Ó morte, tua presença é suave para o indigente, cujas forças se esgotam. Para quem está no declínio da idade, carregado de cuidados, para quem não tem mais confiança e perde a paciência. Não temas a sentença de morte, lembra-te dos que te precederam e de todos os que virão depois de ti. É a sentença pronunciada pelo Senhor sobre todo ser vivo, que te sobrevirá por vontade do Altíssimo. 10 anos, 100 anos, 1000 anos, na habitação dos mortos não se tornam em condição os anos de vida. Os filhos dos pecadores tornam-se objeto de abominação, assim como os que frequentam a casa dos ímpios. A herança dos filhos dos pecadores perecerá, o opróbrio prende-se à sua posteridade. Os filhos de um homem ímpio queixam-se de seu pai, porque é por sua culpa que são envergonhados. Desgraçados de vós, homens ímpios, que abandonastes a lei do Senhor, o Altíssimo. Se nasceis, é na maldição, e quando morrerdes, tereis a maldição como herança. Tudo que vem da terra voltará à terra, assim os ímpios passam da maldição à ruína. Os homens se entristecem com a perda de seu corpo. Porém até o nome dos ímpios será aniquilado. Cuida em procurar para ti uma boa reputação, pois esse bem te será mais estável que 1000 tesouros grandes e preciosos. A vida honesta só tem um número de dias. A boa fama, porém, permanece para sempre. Meus filhos, guardai em paz meu ensinamento, pois uma sabedoria oculta é um tesouro invisível para que serve 2 coisas. Mas vale um homem que dissimula a sua ignorância que um homem que oculta a sua sabedoria. Tendes, pois, vergonha do que vou dizer, porque não é bom ter vergonha de tudo, e nem todas as coisas agradam, na verdade, a todos. Envergonhai-vos da fornicação diante de vosso pai e vossa mãe, e da mentira diante de quem governa e do poderoso, de um delito diante do príncipe e do juiz, da iniquidade diante da assembleia do povo, da injustiça diante do teu companheiro e do teu amigo, de cometeres um roubo no lugar onde moras, por causa da verdade de Deus e de tua aliança. Envergonha-te de pôr os cotovelos sobre a mesa, de usar de fraude no dar e no receber, de não responder àqueles que te saúdam, de lançar os olhos para uma prostituta, de desviar os olhos de teu próximo, de tirar o que a ele pertence sem devolver-lhe. Não olheis para outra mulher de outrem, não tenhas intimidade com tua criada, e não te ponhas junto do seu leito. Envergonha-te diante de teus amigos de dizer palavras ofensivas. Não censures o que deste. Eclesiástico, capítulo 42. Não repitas o que ouviste, não reveles um segredo. Assim estarás verdadeiramente isento de confusão, e acharás graça diante de todos os homens. Não te envergonheis de tudo que vou dizer. Não façais acepção de pessoas a ponto de pecar. Não te envergonheis da lei e da aliança do Altíssimo. Dê uma sentença que justifique o ímpio. Dê um negócio entre teus amigos e estranhos da doação de uma herança em favor de seus amigos. Não te envergonheis de usar uma balança fiel e o peso certo, de adquirir pouco ou muito, de não fazer diferença na venda e com os mercadores, de corrigir frequentemente os teus filhos, de golpear até sangrar as costelas de um escravo ruim. Sobre uma mulher má, é bom pôr-se o selo. Onde há muitas mãos, emprega a chave. Conta e pesa tudo o que entregas. Assenta o que dás e o que recebes. Não te envergonheis de corrigir o insensato e o tolo. Não te envergonheis dos anciãos julgados pelos jovens.
Assim te mostrarás verdadeiramente instruído e serás aprovado por todos. Uma filha é uma preocupação secreta para seu pai. O cuidado dela tira-lhe o sono. Ele teme que passe a flor de sua idade sem se casar ou que casada torne-se odiosa para o marido. Receita que seja seduzida na sua virgindade e que se torne grávida na casa paterna. Teme que casada ela viole a fidelidade, ou que em todo caso seja estéril. Exerce severa vigilância sobre uma filha libertina, para que ela não te exponha aos insultos de teus inimigos e te torne o assunto de troça da cidade, o objeto de mofa pública, e te desonre aos olhos de toda a população. Não detenhas o olhar sobre a beleza de ninguém. Não te demores no meio de mulheres, pois assim como a traça sai de roupas, assim a malícia do homem vem da mulher. Um homem mau vale mais que uma mulher que vos faz bem, mas que se torna causa de vergonha e de confusão. Relembrarei agora as obras do Senhor. Proclamarei o que vi. Pelas palavras do Senhor foram produzidas as suas obras. O sol contempla todas as coisas que ilumina. A obra do Senhor está cheia de sua glória. Porventura não fez o Senhor com que seus santos proclamassem todas as suas maravilhas? Maravilhas que ele, o Senhor Todo-Poderoso, consolidou, a fim de que subsistam para a sua glória? Ele sonda o abismo e o coração humano, e penetra os pensamentos mais sutis, pois o Senhor conhece tudo o que se pode saber. Ele vê os sinais dos tempos futuros, anuncia o passado e o porvir, descobre os vestígios das coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa, nenhum fato se esconde a seus olhos. Ele enalteceu as maravilhas de sua sabedoria. Ele é antes de todos os séculos e será eternamente. Mas se pode acrescentar ao que ele é, nem nada lhe tira. Não necessita de conselho de ninguém. Como são agradáveis as suas obras, e todavia delas não se podem ver mais que uma centelha. Essas obras vivem e subsistem para sempre, e em tudo o que é preciso. Todas lhe obedecem. Todas as coisas existem duas a duas, uma oposta à outra. Ele nada fez que seja defeituoso. Ele fortaleceu o que cada um tem de bom. Quem se saciará de ver a glória do Senhor? Salmo 123. Cântico das peregrinações de Davi. Se o Senhor não tivesse estado comigo, sim, diga-o Israel. Se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos, quando seu furor se desencadeou contra nós. As águas nos teriam submergido, uma torrente teria passado sobre nós. Então nós teríamos recoberto as ondas entumecidas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. Nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra.